Bem-vindo ao 5º episódio da série Exterminadores de Zé Faísca aqui da Engerral. No episódio anterior eu mostrei 5 formas de aterrar uma casa que ainda não tem aterramento. É uma baita aula, tira dúvidas sobre o assunto, é quase um mini curso, então se você não assistiu e tem dúvidas sobre aterramento, pega a playlist no final, tá bom? Porque na aula de hoje o assunto é dimensionamento elétrico voltado para iniciantes. Nós vamos trabalhar as 5 principais dúvidas de muitos eletricistas em começo de carreira na hora de dimensionar, tá? E como muitos já sabem, cada episódio dessa série faz parte de uma campanha cultural da Engerral que está valendo prêmios em nossas redes sociais. Atenção, porque o conhecimento que você pegar da aula de hoje poderá ser testado em nossas redes sociais e vai valer até prêmios ao vivo comigo. Daqui a pouquinho eu falo mais. Bora pra aula. Ó, já pega papel e caneta aí então para você anotar as dúvidas mais comuns aqui do canal, né? Sobre dimensionamento. Primeiro, quantas lâmpadas eu posso agrupar em um mesmo circuito? Essa é das antigas, olha só. Antes de começar a falar de quantas lâmpadas eu vou colocar no circuito, eu preciso de relembrar algumas tabelinhas aí pra gente saber qual cabo que a gente vai estar usando e qual disjuntor vai estar usando de proteção. Então dá uma olhadinha nessa tabela aqui, ó, tabela 47. Dá um zoom aqui pra mim, Luca. Nessa tabela 47 aqui, tá falando a seção mínima dos condutores. Ela tá na página 113 da NBR 5410. Nela fala o seguinte, ó, circuitos de iluminação devem possuir seção mínima de 1,5 milímetros quadrados para condutores de cobre, conforme vocês estão vendo aí marcado. Então, gente, o mínimo para circuito de iluminação deve ser cabo de 1,5 milímetro. Agora, dá uma olhadinha nessa outra tabela que eu vou colocar aqui, que é a tabela 36, aqui ó, do lado aqui, que ela fala pra gente sobre a capacidade de condução desses cabos. Dá um zoom aqui pra mim nessa tabela, Lu. A tabela 36, ela fala sobre a capacidade de condução de corrente em amperes. Ela tá na página 101 da NBR 5410. Ela fala o seguinte, olha, cabos de cobre com seção nominal de 1,5 mm, instalado em eletrodutos, no caso aí a modalidade B1, possuem capacidade máxima de transporte de corrente de até 15,5 amperes. Aí tá marcado, aí vocês estão vendo. Então, gente, essa segunda tabela, ela mostra pra gente que aquele cabo de 1,5, que é o mínimo que a gente vai usar para iluminação, ele suporta até 15,5 amperes. Então, não é aconselhado da gente ficar subindo muita corrente, botar um disjuntor de 20 para proteger um cabo desse, de 20 amperes, certo? Porque está superdimensionando o disjuntor. Agora, com esse critério, a gente tem como fazer os cálculos. A fórmula que a gente vai usar aqui agora, ela é o seguinte, olha, P é igual a V vezes I. No caso, a potência, que é dada em watts, é igual a tensão, que é dada em V, né, em volts, e a corrente em amperes está representando o nosso I aí, tá? Nessa fórmula aqui, a gente pode fazer o seguinte, como é que a gente vai descobrir a potência que a gente tem num circuito, a potência máxima de um circuito de iluminação? Para isso, a gente tem alguns dados, né? Qual que é o condutor mínimo? A gente vai colocar aqui, então, nessa instalação nossa, cabo de 1,5 mm. Aqui, ó, tá vendo o cabo de 1,5 mm? Isso aí. E a gente vai ter um disjuntor de 10 amperes para proteger esse cabo. Lembra que a gente falou que o máximo que o cabo suporta é 15,5? Então vamos colocar um disjuntor de 10 amperes para proteger ele. Colocamos um disjuntor de 10 amperes e a tensão de alimentação a gente vai usar 127 volts, tá? Aplicando aí na fórmula, a gente vai ter que a potência é igual a 127 volts vezes 10 amperes. Então nós temos uma potência total de 1.270 watts. No caso, o nosso disjuntor vai suportar. Agora, tem um detalhezinho aí, né? Para dar 1.270 watts de iluminação, tem que ser muita lâmpada, certo? Mas não. Quando a gente está dimensionando, a norma pede o seguinte, a norma tem o seguinte trecho pra gente aí. Dá uma olhadinha nele, olha. Conforme o item 9.5.2.1.2, a carga mínima para dimensionamento por ponto de iluminação é de 100 VA. Então, gente, é importante que nós sabemos que se nós temos 100 VA num quarto, 100 VA no outro, a gente pode ter até 12 pontos para dar os 1.270 watts ou 1.270 VA aí, porque nesses critérios de dimensionamento a gente vai considerar o mesmo. Então, se a gente pode ter até 12 pontos de 100 VA aí. Se eu tiver pontos de 160 VA, aí a gente diminui os pontos. O importante é o seguinte, nunca ultrapassar os 1.270 watts, só que eu, particularmente, quando eu dimensiono, eu não deixo nenhum circuito meu de iluminação ultrapassar aí 8, 9 amperes, não, para não chegar no limite do disjuntor, né, e ficar causando uma sobrecarga e um sobreaquecimento. Se o assunto é dimensionamento de lâmpadas, não podia ficar de fora dimensionar as tomadas. Quantas tomadas, então, eu posso agrupar em um mesmo circuito, André? Pega mais esse das antigas aqui. Vamos lá, hein? Um zoom aqui para mim. Potência das tomadas está no item 9.5.2.2.2. E o que ela fala? A potência de tomada deve ser definida por ponto e através também dos valores mínimos aqui citados. Então se liga nessa, olha. Banheiros, cozinhas, copas. Essas áreas aqui, ó,
você, quando você tem até 3 pontos por ambiente, você tem que somar 600 VA por ponto de tomada e mais 100 VA para os pontos excedentes, tá bom? Agora, se for acima de 6 pontos, né, para essas áreas aqui, a gente já muda um pouquinho o critério. Eu tenho que somar 600 VA para os 2 primeiros pontos e mais 100 VA para os pontos excedentes. Os ambientes acima, ou seja, banheiros, cozinhas, copas-cozinhas, área de lavanderia, devem possuir circuitos exclusivos. Então, gente, se eu tenho um banheiro, se eu tenho uma cozinha, ali eu vou ter que ter um disjuntor para cada área daquela ali, tá bom, gente? Então, na minha cozinha tem que ter um disjuntor que desarma as tomadas da cozinha, né? Na minha copa tem que ter um disjuntor que desarma a tomada da minha copa. Isso aí não tem jeito de você fugir da norma, né? Seja dentro desse critério aqui ou até menos que isso. Você tem que colocar dessa forma. Demais cômodos, quartos, salas, outros ambientes, né, áreas externas e tal, você tem que colocar 100 VA por ponto. Então, se a gente tem um quarto, por exemplo, com 5 tomadinhas, automaticamente a gente vai ter 500 VA, tá? Vai ter 100 vezes 5 tomadas. E aí, vem aqui comigo, o que que fala no item 9.5.3.1? Tomada de uso específico. Gente, como que eu determino se a tomada tem que ser ou não de uso específico? Bem simples. Equipamentos com corrente nominal superior a 10 amperes devem ter circuito exclusivo. Então fica fácil, né? Se o equipamento consome mais de 10 amperes, né, ele tem uma corrente superior a 10 amperes, automaticamente ele vai precisar de um circuito exclusivo, que é o caso do chuveiro, que é o caso do secador de cabelo, que é o caso de alguns micro-ondas, né, e ferro de passar roupa também. Então, se ele tem mais de 10 amperes na corrente nominal dele, circuito de uso exclusivo para ele, beleza? Como é que então que eu sei quantas tomadas? Eu falei um pouco da norma para a gente entender um pouquinho, né? Quantas tomadas eu preciso? Bem simples, olha. Tomada de uso geral no circuito. Como é que fica cada circuito de tomada de uso geral? Logicamente, se acima de 10 amperes precisa de um circuito exclusivo, abaixo disso, então, pode acumular numa tomada de uso geral. Então, o máximo que a gente pode ter por circuito de uso geral, de tomada de uso geral, é 10 amperes. Se a gente pode ter 10 amperes e sabe a potência da tomada, que é mais ou menos 100 VA, tomada de uso geral, a gente joga na regrinha aqui, ó, o triângulo da potência, que é igual a potência, que é igual a tensão vezes a corrente, e a gente já descobre quem? A gente já descobre a potência. Olha que legal. Em 127 volts, a gente tem 127 vezes os 10 amperes aqui, a potência nossa vai ser 1.270 watts. Se a gente tem 1.270 watts, aproximadamente, a gente vai ter 100 VA por tomada, a gente divide os 1.270 pelo 100 e a gente vai ter aproximadamente 12 tomadas de uso geral de 100 VA, tá? E aí tem outros critérios também, coloquei aqui 2 tomadas de 600 também daria. Então em 127 até 12 tomadas por circuito, grava isso aí. Agora, e em 220? Como é que fica em 220? Olha aqui, ó, em 220 você tem 220 vezes os 10 amperes também, que é o limite máximo, a gente pode aqui ter 2.200 watts. Logicamente, daria 22 tomadas de uso geral com 100 VA. Lembrando da regrinha, turma, isso é tomada de uso geral, para equipamentos específicos, aí é melhor um circuito para cada equipamento desse, ou reforça lá o circuito daquele que será agrupado, como é o caso da cozinha. Eu, por exemplo, uso 4 mm na cozinha e calculo a potência daquele circuito ali agrupado, tá? É por esse motivo, e outros também, que o Zé Faísca ele arrepia quando a gente fala em dimensionamento, porque não entra na cabeça dele nem a pau, tá? Ele tem que sair da condição de Zé Faísca para começar a se tornar um eletricista iniciante. Aí começa a entrar, tá bom? Enfim, como eu falei, reforça o cabeamento, né? Vamos então ver um resumo de como dimensionar os cabos. Então, observo que esse dimensionamento ele serve para todo tipo de circuito, seja de uso exclusivo, seja de uso geral. Olha só, para saber a corrente do circuito, então, o primeiro passo é saber a potência dele. Além disso, nós precisamos também saber a tensão de trabalho desse equipamento, né? Se vai ser 127, se vai ser 220 e por aí vai. Vamos usar como exemplo aí um forno elétrico com potência de 2.500 watts, alimentado por uma tensão de 127 volts. Com esses dados em mãos, a gente calcula a corrente do circuito, que é o passo 1. Corrente é igual a potência dividida pela tensão, isso é a lei de Ohm. Então eu tenho 2.500 watts, que é a potência do forno, dividido por 127 volts. Isso me dá 19,7 amperes aí aproximado, tá? Agora a gente precisa dar o segundo passo, que é saber o método de instalação desse circuito. Esse método ele indica onde o cabo será instalado e, de acordo com o local, um mesmo cabo ele pode suportar uma corrente diferente. Por isso é importante calcular. A tabela 33 NBR 5410 nos ajuda nisso. Repare que existem diversos métodos de instalação. O mais utilizado nas instalações residenciais é o método B1, onde os cabos estão instalados em eletroduto aí de seção circular, embutido em alvenaria.
ou seja, eletroduto instalado dentro das paredes. Bom, sabendo disso então, vamos para o passo 3. Saber agora o número de condutores carregados. Consideramos condutor carregado aquele cabo que será percorrido pela corrente elétrica durante o funcionamento normal do circuito. Para isso, nós precisamos consultar a tabela 46 da norma. No nosso caso, nós vamos adotar 2 condutores carregados, já que é um circuito monofásico a 2 condutores. Agora sim, a gente vai para o passo 4, que é saber qual o tipo de isolação do cabo. Isso é necessário, pois interfere diretamente na capacidade de condução desse condutor, tá? De forma geral, em instalações residenciais, a gente utiliza cabos com isolação em PVC 70 graus. Sendo assim, com todos esses dados em mãos, podemos definir a seção do cabo para atender esse forno. Consultando a tabela 36 da NBR 5410, reparem que se consultarmos o método B1, 2 condutores carregados, o cabo que suporta os 19,7 amperes é o cabo 2,5 mm², e aí ele vai suportar 24 amperes nessas condições. Beleza, André, então acabou, né? Ainda não, meu querido. A gente precisa saber quantos circuitos irão passar junto com este circuito dentro do eletroduto. E aí nós vamos para o passo 5, que é o fator de agrupamento. Isso é muito importante, pois interfere diretamente na capacidade de condução do cabo. A tabela 42 da NBR 5410 ela nos apresenta os valores que devemos adotar para corrigir a corrente do circuito por causa do agrupamento. Por exemplo, se esses circuitos tiverem o mesmo eletroduto com outros 2 circuitos, devemos utilizar o valor de correção 0,7, já que passaremos a ter 3 circuitos dentro do mesmo eletroduto. Dessa forma, então, corrigindo a corrente suportada aí pelo cabo, que era 24 amperes, né, o cabo 2,5, nós temos 24 vezes 0,7, e aí a capacidade cai para 16,8 amperes, e não é mais 24. Então vejam que a corrente que o cabo irá suportar ela é menor do que a corrente que a gente calculou lá no circuito. A gente não precisava de 19,7 amperes? Pois é, nesse caso, então, nós precisamos subir a seção do cabo. Então a gente volta lá na tabela 36 da norma, nas mesmas condições, método B1, 2 condutores carregados, e olha só, 4 mm², que é o próximo cabo, uma seção acima, do 2,5, ele suporta 32 amperes. Então, corrigindo aí com o fator de agrupamento, 32 amperes vezes 0,7 é igual a 22,4. E aí agora sim, esse cabo, que suporta 22,4 amperes nessas condições, ele vai atender o nosso circuito, que precisa lá de pouco menos de 20 amperes. Além disso, também podem surgir mais outros 2 fatores, que aí vai para o passo 6, passo 7, que a gente deve levar em consideração no dimensionamento de cabos, né? Primeiro, que é o fator de correção por temperatura. Então, dependendo do local que foi instalado, tem que fazer esse FCT, né? Fator de correção por temperatura. E tem a queda de tensão. Se a gente for o fator de temperatura usar ele, eu particularmente, eu só levo ele em consideração quando você tem ambientes muito quentes, como uma caldeira, né, uma caldeiraria, né, alguma coisa assim, ou ambientes muito frios, quando a instalação dentro de um freezer, né? E a queda de tensão, eu só levo, e é uma coisa pessoal, tá? Eu só levo em consideração quando o circuito é muito longo, em média acima dos 30 metros, né? Aí eu começo a me preocupar. Mas, gente, conferir é melhor do que confiar, sempre, tá? Então, vai ali e calcula mesmo sabendo o resultado. Meu querido, tá visto então que não dá para confiar apenas nas tabelinhas de bolso quando o assunto for dimensionamento correto de cabos, né não? Mas aproveitando aí que eu falei sobre o cálculo da taxa de ocupação, afinal então, André, quantos cabos cabem em um eletroduto? Olha, mais uma aulinha top das antigas nossa aí. Primeiramente, a gente tem que ir num pedacinho da norma para entender como é que fica a taxa de ocupação, que é chamado aí quantos cabos a gente pode colocar. No item 6.2.11.1.6, fala que as dimensões internas dos eletrodutos e de suas conexões devem permitir que, após a montagem da linha, os condutores possam ser instalados e retirados com facilidade. Então a gente já viu nesse pedacinho aí, ó, que por que a gente tem que colocar uma certa quantidade de cabos dentro de um eletroduto? Porque na hora de você instalar e tirar o cabo, ele tem que estar movimentando com facilidade. Agora dá uma olhada na letra A da norma aí, o que ela fala pra gente, olha. A taxa de ocupação do eletroduto, dada pelo quociente entre a soma das áreas das seções transversais dos condutores previstos, calculadas com base no diâmetro externo, e a área útil da seção transversal do eletroduto, não deve ser superior a 53% no caso de um condutor, fala que é 31% no caso de 2 condutores e também 40% no caso de 3 ou mais condutores. Simplesmente isso que vocês viram nessa animação aí, ó, é isso aqui que vocês estão vendo do lado. É o eletroduto e as áreas somadas dos cabos que estão ali dentro. Mas tem uma forma mais fácil de você dimensionar os eletrodutos, que é através de uma tabelinha. Então, eu vou pôr essa tabelinha agora na tela para vocês verem aí, ó. Ela é a tabela de condutores por eletroduto.
Nessa tabela ela tem linhas e colunas. Na linha a gente tem a quantidade de condutores, né, que é 1, 2, 3, 4, até 9 condutores. E na coluna nós temos também a seção dos condutores. Essa tabela aqui eu tenho de 1,5 mm até 25 mm. Quer ver? Vamos fazer um dimensionamento simples para a gente encerrar esse vídeo. Eu tenho uma entrada, um circuito geral bifásico com 16 mm. Se ele é bifásico, logicamente eu tenho o quê? 2 fases mais neutro mais terra. Isso aí me dá 4 condutores, né? 4 cabos. 2 fases mais neutro mais terra. Então, se ele é 4 condutores, 16 mm, olha a tabela aí, ó. 4 condutores, 16 mm, nós temos um duto, né? Um eletroduto de 1,5 polegadas. Então, pela tabela, fica mais fácil de você estar dimensionando aí os eletrodutos. É, meu amigo, e pensar que essa aula aí tá fazendo quase 10 anos e eu continuo um gato, né, Breno? Não. Bom, mas focando na aula então, gente, aqui ó, entendi como calcular o eletroduto, mas eu preciso me preocupar com a futura passagem de cabo, né, André? Quantas curvas eu posso colocar no mesmo trecho de eletroduto então? Essa também é das boas, olha só. Bom, meus queridos, recentemente nós recebemos a seguinte pergunta do aluno Thiago Moraes, do nosso curso Viver de Projetos Elétricos. André, no meu projeto, ao dimensionar a tubulação, o software ele fica acusando um erro e ele dá um aviso de alerta em um dos tubos. Como é que eu resolvo isso? Analisando o projeto do Thiago, nós descobrimos que nele tinha um trecho com uma tubulação entre 2 caixinhas de tomada que estava dando erro, era esse trecho. Nesse trecho tinha 3 curvas que estavam distantes 7 metros umas das outras, dentro de uma sala. Então, entre as caixinhas tinha 7 metros e nesse 7 metros tinha 3 curvas. Aí vem a questão, por que será que o software ele indicou esse problema? Nós fomos então consultar na NBR 5410 para entender o motivo desse erro, né? No item 6.2.11.1.7 da norma, diz que em cada trecho de tubulação delimitado, de um lado e de outro, por uma caixa ou uma extremidade de linha, qualquer que seja essa combinação, né? Caixa-caixa, caixa-extremidade ou extremidade-extremidade, podem ser instalados no máximo 3 curvas de 90 graus ou seu equivalente até no máximo 270 graus. Em nenhuma hipótese deve ser instaladas curvas com deflexão superior a 90 graus. Bom, aí então analisando esse trecho, uma coisa a gente pode descartar, né? O máximo de curvas que a norma permite entre 2 pontos de inspeção, né, seja de caixas ou ponto de extremidade, é de até 3 curvas. E nisso o Thiago, nosso aluno, ele cumpriu. Ele havia colocado 3 curvas e essas curvas elas estavam dentro de uma distância de 7 metros entre as caixinhas nesse ambiente. Só que aí a gente descarta então, a quantidade de curva ela tá certa. Só que resta analisar essa distância máxima que a norma permite entre caixinhas ou um ponto de inspeção. Aí tem outro item que trata sobre esse assunto, que é a letra B do item 6.2.11.1.6. Fala o seguinte, os trechos contínuos de tubulação sem interposição de caixas ou equipamentos não devem exceder 15 metros de comprimento para linhas internas, as edificações, e 30 metros para linhas externas, a edificação, se os trechos forem retilíneos. Se os trechos incluírem curvas, o limite de 15 e 30 metros que a gente falou acima, eles devem ser reduzidos em 3 metros para cada curva de 90. Opa, então parece que o problema está por aí. O trecho em questão, né, que o Thiago trouxe, ele é uma sala de estar, está dentro da edificação. Logo, então, a distância máxima permitida entre as caixinhas é de 15 metros, só que como a gente tem 3 curvas, e de acordo com a norma a gente tem que subtrair 3 metros para cada curva, a conta vai ficar muito simples. É os 15 metros menos os 3 metros vezes as 3 curvas. Então é 15 menos 9, o que resta pra gente 6 metros. Segundo a norma, então, nesse caso, a distância máxima entre as 2 caixinhas daquele trecho com 3 curvas não poderia ser superior a 6 metros. Como no projeto dele, elas estão a 7 metros, o software acusou o erro e pede a correção. Serve para facilitar a vida do instalador na hora de passar cabo. Isso é para permitir que os condutores possam ser instalados e retirados da tubulação com facilidade. Quem é instalador, quem é eletricista que põe a mão na massa, sabe da dificuldade de passar uma sonda guia e depois de passar fiação quando a gente tem muitas curvas no mesmo eletroduto, não é não? Então a norma ela delimita isso justamente para facilitar para a gente executar. E para resolver essa situação,
Foi simples, o Thiago, o nosso aluno, ele simplesmente diminuiu a distância entre as caixinhas, de ponto a ponto, e o programa para de dar erro. É muito simples, é só mudar mesmo o posicionamento das caixinhas. Ah, André, mas se não tivesse como diminuir essa distância ou mudar a caixinha de lugar, o que eu devo fazer? Eu tenho que pôr as tomadas ali por causa do projeto arquitetônico, por aí vai. Bom, para isso, basta colocar uma caixinha de inspeção no meio do trecho. Aí você vai poder usá-la até mesmo para uma outra tomada, pode mencionar a tomada ali ou não, pode botar uma tampa cega também no projeto e deixar apenas como uma caixa de passagem mesmo. Fala a verdade, meu querido, depois de uma série dessa, com exatamente 5 episódios, mais de 25 trechos coletados de vídeo das antigas, vídeo mais novo aí com as melhores e principais dúvidas que já surgiram aqui no canal ao longo desses anos, só continua um Zé Faísca, quem quer, né, bro? Aqui a regra é clara, compartilhamos conhecimento em busca de formar eletricistas profissionais pós-graduados em extermínio de Zé Faísca. Missão dada, então é missão cumprida, tá? Mas a gente não para por aqui, novamente eu reforço, esse conteúdo ele será colocado à prova para testar o seu aprendizado lá no Instagram. Inclusive, é lá que vai rolar o quiz com as perguntas e respostas referentes à aula de hoje. Quem participar do quiz estará concorrendo aos prêmios que vamos distribuir ao vivo nos dias 19 a 22 de fevereiro. Porém, só vai levar os prêmios para casa se for escolhido ao vivo e se tiver acertado as respostas, beleza? Beleza, André? E tem alguma forma de ser avisado aí sobre a publicação desses quiz e acompanhar toda essa semana aí? Tem sim, na descrição e no comentário fixado tem um link da página de cadastro do nosso evento ao vivo. Clica nele, preenche gratuitamente ali o seu nome, seu e-mail e depois entra aí para o grupo exclusivo do evento ao vivo Guerra ao Zé Faísca. Esse é o grupo principal de comunicação nosso, então entra lá e fica de olho aí nos avisos que vai quando vai sair os quiz e tudo mais. Quanto mais quiz você responder, mais chance você tem de ganhar, tá bom? Novamente, me dá uma nota aí de 0 a 10 pela aula de hoje, já deixa seu like pra gente e não esqueça de subir a hashtag #SouExterminadorDeZéFaísca, que aí a gente fica de olho no quanto você tá comprometido aí com o crescimento da sua carreira, tá, meu querido? Lá tem a playlist inteirinha dessa série pra você que perdeu algum episódio assistir e também pra se programar e responder aos questionários aí que foram ao ar lá no Instagram, tá bom? Nos vemos em breve, meus queridos exterminadores de Zé Faísca. Obrigado pela paciência, pela audiência. Tchau, obrigado.